Quero saudar também os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Que Deus assim abençoe as vossas vidas. E feliz por mais uma vez estar na casa do Senhor, porque aqui é onde aprendemos um pouco mais do nosso Deus, amém? Onde aprendemos a servi-lo em espírito e em verdade. Hoje estaremos aprendendo um pouquinho mais, como os irmãos sabem, na nossa última lição, na nossa última EBT no sábado, foi ministrada a lição 16, e hoje estaremos dando início à nossa lição de número 17, que tem por título, Um lugar de adoração a Deus no deserto, amém? A parte inicial estaremos dando hoje, e peço que os irmãos, aqueles que tiverem a revista aí, acompanhem juntamente conosco a lição, aleluias. Sendo assim, temos aqui já a nossa introdução, aleluias, obrigado, Deus abençoe, amém. Temos aqui a nossa introdução, que diz assim: o povo judeu viveu mais de 400 anos no Egito. A nação de Israel não possuía uma religião sedimentada, portanto a influência egípcia na cultura dos judeus era inevitável. Porém, prestemos atenção nessa parte, Deus queria habitar no meio de Israel, aleluias. Por isso ordenou a Moisés que juntamente com todo o povo construísse um lugar separado para adoração, e esse lugar trata-se do tabernáculo do Senhor, amém? Irmãos, o Egito era uma nação, né, os irmãos podem ver na nossa revista, era uma nação totalmente idólatra desde a sua fundação, aleluias. Eles idolatravam, né, adoravam a muitos deuses, e esses deuses eram o sol, as estrelas e, né, astros do universo também, porque eles criam que eles regiam o universo. E a idolatria ali era algo muito forte, porque veio do berço da cultura deles. E ali no meio deles estava também, né, como sabemos, o povo hebreu, aleluias. E no Egito, por ser de fundação, esses ensinamentos e esse costume, eles tinham um sistema religioso muito rigoroso, aleluias, que funcionava muito bem, por sinal. Então eles tinham tudo conforme a tradição. Eles tinham um templo, aleluias. Eles tinham sacerdotes e, aleluias, tinha um templo, tinha um sacerdote, aleluias, glória a Deus, e todos os seus costumes e seus regimentos internos, né, de uma forma bem forte. E pronto, e o que acontece? Naquela época em que o povo hebreu estava ali sendo escravo do povo egípcio, onde havia, né, essa idolatria, essa religião forte, rigorosa, isso com o tempo acabou afetando o povo hebreu, aleluias, porque o povo hebreu naquela época ainda não tinha a religião deles em si, a crença no Senhor, de uma forma sedimentada. Eles criam, passavam, né, as suas gerações para os seus filhos, porém não tinha, devido à opressão daquela religião, daquela cultura idólatra do Egito, isso os oprimia de uma forma muito grande. Então a própria religião do povo hebreu, né, a cultura do povo hebreu que vem, né, do povo de Israel, por isso era tão influenciada e não conseguia ser tão forte, não era sólida, não tinha uma base tão firme, aleluias, porque eles sofriam de uma opressão muito grande e era todos os dias. E só que nós percebemos pela palavra do Senhor que isso não foi por 1, 2, 10, 20, 30 anos, 100 anos, aleluias. Foram por mais de 400 anos, irmãos. Então ali a opressão ao povo de Deus foi muito grande. Por isso que Deus se levanta num determinado tempo, cumprindo a promessa que Ele havia feito, que tiraria o seu povo dali, para que o seu povo fosse liberto, aleluias. Porque o povo hebreu, o povo de Deus, é um povo liberto, aleluias. Não é um povo que vive sob escravidão, meu irmão. Não é um povo que vive sobre condições, a não ser as condições do nosso Deus, amém? E seguimos um pouquinho adiante, temos aqui os nossos objetivos, que diz assim, conhecer as instruções para a construção do tabernáculo, elencar os utensílios presentes no pátio do tabernáculo e compreender que o tabernáculo representava o lugar de habitação de Deus em pleno deserto, aleluias. Temos também a nossa leitura bíblica em classe, né, que já foi feita aqui nesta noite, aleluias. E temos também aqui o nosso texto áureo, que foi lido aqui, se eu não me engano, pelo nosso diácono Samuel, que diz assim: me farão um santuário e habitarei no meio deles, aleluias. Isso aqui é algo muito forte, meu irmão, porque vemos que Deus acompanhou o povo durante todo o tempo na sua caminhada no deserto. Porém, em dados momentos, percebemos que Deus sempre quis estar perto do povo,
Mas o problema é que em determinadas vezes o povo não estava tão perto do Senhor, aleluias, e veremos isso um pouquinho mais adiante. A nossa verdade prática, que diz assim: Deus deseja habitar entre nós, para que Ele seja o nosso Deus, e para que nós sejamos o seu povo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos aqui hoje, graças a Deus, graças à bondade do nosso Deus, né, de nos permitir estar aqui hoje para o adorá-lo em espírito e verdade, em sinceridade para com Ele. Só que um detalhe muito importante que nós frisamos na nossa vida é que não basta somente Deus estar disponível para nós, nós de igual modo temos que estar disponíveis para o Senhor também, aleluias, porque só assim é que Deus tem, aleluias, através de nós mesmos, a liberdade para que Ele possa entrar dentro de nós, nos transformar, nos fazer uma nova criatura, e assim possamos realmente agradar ao Senhor Jesus, amém? E damos início então à nossa lição hoje, o nosso primeiro tópico, que tem por título As Instruções para a Construção do Tabernáculo. E temos aqui também o nosso primeiro subtópico, né, o subtópico de número 1, que é o propósito divino, que diz assim, os irmãos acompanhem aí juntamente, nas suas revistas, diz da seguinte maneira: depois da entrega da lei, Deus ordenou que o seu povo edificasse um lugar de adoração. O objetivo divino era aumentar e fortalecer os laços de comunhão com o seu povo Israel, que Ele libertara do poder de Faraó do Egito. O Senhor, preste bem atenção nessa parte, o Senhor assim age para que o homem o conheça de forma pessoal e íntima, aleluias. Está lá em João, capítulo 14, do versículo 21 ao 23. E pegando já carona nesse mesmo versículo, irmãos, lá no livro de João, capítulo 14, mais especificamente no versículo 23, é aquele momento em que Jesus responde aos discípulos dizendo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada, aleluias. Aqui nós podemos, através dessa palavra, irmãos, nós podemos entender da seguinte maneira: Jesus estabeleceu aquele tabernáculo para que realmente ele tivesse um relacionamento de verdade, verdadeiro com o seu povo, estivesse realmente mais próximo do seu povo. E hoje, o maior tabernáculo que temos nas nossas vidas é o meu e o seu coração, aleluias. Esse é o melhor lugar para que nós possamos abrir a porta, para que Deus possa entrar e habitar dentro de nós verdadeiramente, aleluias. Porque dessa forma é a maneira mais adequada e certa, mediante a palavra de Deus, para que possamos agradar ao Senhor ao longo da nossa caminhada com Cristo, amém? O objetivo de Deus, né, quando estabeleceu o tabernáculo no meio do povo, era justamente isso, porque segundo a história, né, através do livro de Êxodo, nós acompanhamos ali e vemos toda a trajetória do povo de Deus no Egito. Irmãos, em dados momentos nós percebemos e aprendemos nas outras aulas passadas também, que o povo contemplou o agir de Deus. O povo viu milagres acontecendo, viu Deus provendo na vida deles. Quando não tinha o que comer, Deus providenciou maná. Quando não tinha água, Deus fez que a água saísse da rocha. Deus abriu o mar vermelho para que eles passassem. Só que o que nós percebemos também ao longo da trajetória do povo, quando estava ali peregrinando pelo deserto até a terra prometida, foi que em dados momentos, ainda assim, com tudo isso, o povo blasfemou, reclamou com Moisés, questionou. Ou seja, não basta apenas vermos o que Deus faz, contemplarmos o que Deus está fazendo apenas de longe, aleluias. Temos que estar verdadeiramente próximo do Senhor. E o maior objetivo de Deus para nossas vidas é esse, porque só assim temos uma base espiritual suficiente para poder suportar todas as dificuldades, tudo aquilo que sobrevirá sobre a nossa vida, e assim possamos então estar capacitados para viver não só a vontade de Deus, aleluias, mas adquirir vitória quando mais é preciso e necessário nas nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E somente dessa maneira também é que conseguimos, aliás, passamos a conhecer a Deus de verdade, porque assim como aquele povo, hoje é da mesma maneira. Nós vemos milagres,
muitos de nós aqui viveu milagres, aleluias, viu o agir do Senhor em determinados momentos, mas a nossa função é manter esse relacionamento constante com o Pai, para que possamos viver a providência dEle, aleluias, mas não só em tempos difíceis, irmãos, ou só quando achamos que é necessário, mas em todo o tempo, porque se tem uma coisa que o Senhor é para nós, é constante. O Senhor todos os dias, Ele é constante na sua lealdade, no seu amor para com as nossas vidas. Quando algo acontece, quando nós cometemos um erro, algo entristece os nossos corações, dificilmente, irmão, aliás, é impossível ser da parte de Deus para nós. Nós sabemos que é sempre como? É da nossa parte para com Deus, porque somos nós quem somos falhos. O Senhor é perfeito, o Senhor é Deus vivo, Deus forte, aleluias, e Ele pode provar isso para você todos os dias durante a sua caminhada, amém? Seguimos então para o nosso próximo tópico, que é ainda no nosso tópico número 1, nosso subtópico de número 2, que tem por título as ofertas, aleluias. Eu quero pedir aqui para que a igreja venha participar um pouquinho, amém? Os irmãos possam estar lendo aí, os irmãos têm a revista, estão acompanhando. No 3, em nome de Jesus, estaremos lendo o subtópico de número 2, amém? Então vamos lá, no 1, 2, 3. Povo de Deus, receberam pela providência divina, aleluia. É a alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, só frisando, a palavra de Deus nos ensina que o fator motivante para a contribuição do crente é o quê? A alegria, aleluia, nós acabamos de ler aqui. Por quê? Porque Deus ama ao que dá com alegria, está lá em Coríntios 9, 7. O Senhor não se agrada de quem entrega a sua oferta e dízimo contrariado ou por obrigação. De nada adianta contribuir com relutância e amargura, aleluias. Assim Deus o fez sobre a vida do seu povo, quando Ele instituiu a Moisés, deu a Moisés as instruções para construir aquele tabernáculo. E vimos aqui, através da nossa leitura bíblica em classe também, que foi através de ofertas, aleluias, e ofertas voluntárias. Irmãos, a palavra de Deus diz que para a construção do tabernáculo, os israelitas ofertaram voluntariamente com alegria. E isso é interessante porque, se não tivesse sido feito dessa maneira, Deus não teria estabelecido o seu tabernáculo no meio do povo, aleluias, porque daí entendemos o quê? Deus não se dispôs a estar no meio do seu povo de uma forma obrigatória, ou porque Ele quis impor isso ao povo, aleluias. Não, pelo contrário, foi um desejo do Senhor de estar mais próximo do seu povo, porque Deus percebeu que era necessário que isso acontecesse. Então só aí já percebemos um detalhe: nada, meu irmão, do que eu e você fizermos que não seja de forma voluntária, amando ao Senhor, o adorando em espírito e verdade, de uma forma sincera, vai efetivamente agradar ao Senhor. Pelo contrário, isso muitas das vezes vem como setas em nossas vidas e fecha o nosso coração e não permite a presença de Deus entrar. E se a presença de Deus não entra em nosso coração, não há transformação. Se não há transformação, o Evangelho não pode ser vivo e eficaz nas nossas vidas, aleluias, não é verdade? Só podemos viver verdadeiramente a vontade do Senhor quando somos transformados pela sua palavra, e isso requer de nós muito esforço, isso requer de nós uma dedicação fora do comum, porque vemos aí fora o nosso exemplo no mundo aí fora. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas depositam sua fé em coisas tão pequenas, às vezes em coisas materiais, às vezes em situações, enfim, em condições financeiras,
mas por dados momentos da nossa vida, nós percebemos que a pessoa realmente aplica fé naquilo. E é de igual modo nas nossas vidas. Só que para nós, a grande diferença, aleluias, é que nós depositamos a fé no nosso Deus, aleluias. Um Deus vivo, um Deus forte, irmão. Um Deus que pode prover tudo aquilo que você necessita, segundo a vontade dEle. E se você viver a vontade dEle, você pode ter a certeza que para você não haverá consequências mediante a palavra do Senhor. Haverá, a não ser que seja de atitudes partidas de você, vinda de nós para com Deus. Mas de Deus para nós temos a certeza que Ele nos dá total respaldo, nos deixa totalmente seguros, irmãos, e nos mostra a direção que devemos ir, para que possamos assim estabelecer um relacionamento com Ele, mas um relacionamento de verdade, não uma coisa de longe, ou uma coisa de que de um jeitinho ou de outro a gente resolve rapidamente ali. Não, porque não é assim que Deus faz para mim e para você, aleluias. Quando Ele vai dar algo para mim e para você, Ele dá o melhor. Quando Ele vai fazer algo na minha e na sua vida, Ele faz o melhor, e justamente por amar você acima de tudo, aleluias, um amor incondicional, que nem mesmo nós conseguimos ter de uma forma 100% para com o Senhor, mas Ele tem, irmãos, na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você seja falho, ainda que você por muitas vezes cometa suas falhas, humano como você é, humano como nós somos, Deus permanece fiel em todo o tempo, aleluias, para provar para o seu povo que Ele é com o seu povo, aleluias. Ele verdadeiramente está conosco, Ele está disponível para nós todos os dias. Não é apenas quando precisamos ou quando achamos que é a hora de buscar, não, aleluias. Ele está a todo momento de braços abertos para mim e para você, livrando e guardando a minha e a sua vida de todo perigo, de tudo aquilo que não provém de Deus para a sua vida, todas as setas. Mas para isso é necessário buscarmos com sinceridade ao Senhor. É esse o Deus no qual devemos agradar. É esse o Deus no qual nos esforçamos tanto, irmão, todos os dias, como estamos aqui hoje. Às vezes com trabalhos pesados na vida secular aí fora, mas independente disso, você vem para a casa do Senhor, e você vem com alegria para adorar esse Deus, aleluias. E pode ter certeza, irmãos, que Ele vai te recompensar por todas essas coisas, mas não só porque você está fazendo, mas porque Ele vê que você está fazendo com sinceridade para com Ele, aleluias, amém? E assim damos sequência na nossa lição, indo para o nosso subtópico de número 3, que diz assim: tudo segundo a ordenança divina. Está lá em Êxodo 25, 8 e 9 ao 40. O tabernáculo não foi uma invenção humana. Podemos ver que a partir de Êxodo 25, o próprio Deus instrui a Moisés quanto à planta e os objetos do templo móvel, quanto aos objetos e quanto à planta e os objetos do templo móvel, aleluia. Moisés obedeceu a todas as instruções, pois todo o tabernáculo apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, simbolizava o plano perfeito de Deus para a redenção da humanidade, aleluia. Irmãos, a nossa obediência ao Senhor é um fator fundamental para mantermos o nosso relacionamento com Deus. Moisés, ele ele cumpriu todas as ordenanças do Senhor na íntegra, exatamente da maneira como Deus tinha direcionado a ele para que fosse feito. E isso, de antemão, foi o lado bom, uma parte em que o povo fez de uma forma boa, foi que o povo recebeu isso com bom grado, porque se não fosse assim, eles não tinham ofertado de forma voluntária, para que fosse construído tudo aquilo que havia dentro do tabernáculo. E dali então em diante, Deus pudesse estabelecer um relacionamento com eles, pudesse efetivamente estar no meio do seu povo. E o interessante é que o tabernáculo ele foi construído, quando eles estavam peregrinando pelo deserto, eles faziam como uma aldeia. Eram várias barracas e tendas ao redor, e o tabernáculo ficava exatamente no centro, aleluias. E isso por quê? Porque o Senhor tem que estar no centro da minha e da sua vida, aleluias. Só a partir do momento que Ele é o centro, meu irmão, é que você realmente percebe que as coisas realmente vão dar certo, aleluias. Realmente as coisas vão para frente, realmente o milagre acontece.
E não importa se aparecem barreiras na sua vida ou impedimentos que aos seus olhos parece algo impossível. Não importa, aleluias. Creia em Deus, aleluias. Pratique a sua fé no Senhor e seja mais do que vencedor, aleluias. Como diz a palavra de Deus em nossas vidas. E um fato interessante que eu frisei aqui quando eu estava estudando essa mensagem é que, dentre outros detalhes também muito importantes na construção do tabernáculo de Deus no meio do seu povo, havia um detalhe que me chama muita atenção, meu irmão. E esse pequeno detalhe, ele mostrou para o povo o tamanho do poder do nosso Deus. Quando Moisés estava ali seguindo as instruções do Senhor para a construção do tabernáculo, havia sido passado para ele uma instrução da seguinte forma: Moisés, faça o tabernáculo com a entrada do pátio, aleluias, ou o átrio, que era a entrada principal, a primeira passagem ali para entrar adentro do templo, voltada para o oriente, aleluias. Então a entrada do templo do Senhor foi construída na posição oriental, e isso tem um porquê, aleluias. Essa direção era a mesma direção em que nascia o sol. Aí você fala assim: mas irmão Danilo, mas o que tem a ver? Nasceu o sol na posição de frente para o tabernáculo de Deus, aleluias. É a demonstração do poder de Deus nas nossas vidas, irmãos. Olha só, sabemos que o Egito adorava muitos deuses, e um desses deuses, que por muitos momentos foi o principal deus adorado pelos egípcios, era justamente o deus Ra. E os irmãos que acompanharam a lição já pegaram aí a visão da coisa, aleluias. O deus Ra, irmãos, era o próprio sol. Os irmãos entenderam? Aleluias. Deus fez o tabernáculo dele no meio do seu povo, aleluias, de frente para o nascer do sol, que para os egípcios significava o Deus mais forte para eles. Sabe para quê, meu irmão? Para que no momento em que o hebreu, o israelita, fosse adentrar no pátio para apresentar o seu sacrifício em expiação do seu pecado para o sacerdote, ele estivesse de frente para o tabernáculo de Deus e de costas para o sol, aleluias. Então não é somente entrar para o pátio, meu irmão, mas é deixar o passado para trás, é deixar o pecado para trás, aleluias. Você tem sim que estar de costas para o mundo, porque o seu Deus, ele só vai à frente, meu irmão, ele só vai avante, ele não retrocede na minha e na sua vida, ele não volta atrás com a bênção que ele tem para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor. O que ele te promete, ele cumpre, meu irmão. Muitas das vezes somos eu e você que não cumprimos, mas ele cumpre, e assim como ele mostrou para aquele povo, ele mostra para mim e para você até os dias de hoje, quase 3.000 anos depois, meus irmãos, a contar do tempo antes do deserto, que ele é sim o Deus mais poderoso sobre toda a terra, aleluias. E ele tem uma particularidade: ele é o único Deus que é verdadeiramente fiel ao seu povo. Enquanto muitos outros adoram em templos ou deuses feitos por mãos humanas, irmãos, que sabemos que nunca atendem os seus pedidos, muitas vezes algumas coisas acontecem na vida das pessoas lá fora. Olha só que interessante, pela própria misericórdia do Senhor, ao ver a ignorância de muitos lá fora, por não conhecerem o Evangelho de Deus. Então até o que acontece, aleluias, quando alguém no mundo lá fora deposita a sua fé em algo, quando acontece na vida dessa pessoa, até isso, meu irmão, é a misericórdia do Senhor sobre a vida daquela pessoa. Você sabia disso? Aleluias. Só por aí podemos contemplar o tamanho da bondade do nosso Deus. O quão grande é o amor do Senhor para com as nossas vidas. Isso não é de qualquer maneira, isso não é de brincadeira. Ou eu faço quando eu quero, ou quando dá, ou eu faço só quando eu tenho mais condições, ou quando eu conseguir aquilo que eu queria. Não, é exatamente ao contrário. É quando você não tem nada. Se você for parar para pensar na sua caminhada com Cristo, eu aposto com você, irmãos. Aleluia, apostar não, porque crente não aposta, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu afirmo a você, aleluias, que foi nos momentos mais difíceis que o Senhor se fez presente a você. Aleluias. Sabe por quê? Porque se não fosse assim, meu irmão, aí seria fácil.
ter um Deus dessa maneira? Já pensou? Um Deus que só se apresenta quando tudo está bom na sua vida? Que Deus é esse? Qual a providência desse Deus? Se Ele só aparece quando a bonança já chegou na sua vida. Isso não é Deus, irmãos. Isso é sorte, é o acaso, é tantos títulos que os homens, o mundo dá aí fora. Mas o nosso Deus não é um Deus de acaso, aleluias. Ele é um Deus de objetivo, Ele é um Deus de propósito. E a partir do momento que você passa a viver o propósito de Deus de verdade, você passa a ver verdadeiramente quem Ele realmente é na sua vida. Aleluias. Amém? E damos sequência aqui então à nossa lição, tendo aqui a síntese do nosso tópico de número 1, que diz: as instruções para o tabernáculo, as instruções para a construção do tabernáculo foram rigorosamente acatadas por Moisés, segundo a ordenança divina. Ou seja, aí já está um segredo, irmãos. Quer ter sucesso na sua vida ministerial, na sua vida espiritual? Seja obediente ao Senhor. Pratique a obediência todos os dias. Se esforce para dar o seu melhor para o seu Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando Ele realizou aquele sacrifício na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso carmesim por mim e por você, aleluias, Ele também deu o melhor dele. Deus ofereceu o seu melhor para mim e para você, que foi o seu próprio Filho. Quanto mais a nós. Claro, irmão Danilo, não somos como Deus. Realmente não somos, irmãos, e nunca seremos. Porque Ele é tão grande, maravilhoso, sobrenatural, que é impossível alcançar um Deus desse tamanho, tão grande e fiel nas nossas vidas. Mas, com o que você é e com o que você tem, a palavra de Deus nos ensina que você pode sim agradar ao Senhor e servir a Ele em espírito e em verdade. Amém? Damos sequência aqui então à nossa lição e vamos para o tópico de número 2. Tem por título o pátio do tabernáculo. E o subtópico de número 1, que também o título é o pátio. Amém? Eu peço que os irmãos me ajudem aqui agora para a gente estar lendo também esse tópico. Amém? No 3, em nome de Jesus. No 1, 2, 3. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, na adoração a Deus deve haver separação, santidade. Uma única porta de entrada que apontava para o único caminho, uma única direção. Isso prefigura o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Aleluia. Irmãos, na nossa vida cristã, temos de fato saber que como servir ao Senhor. E o que Deus mostrou àquele povo foi justamente isso. Porque para se achegar a Deus, não podemos ir de qualquer maneira ou fazer de qualquer forma, como vimos aqui no início da nossa lição. Porque o nosso Deus é santo e devemos respeitar isso, aleluias. E nós fazemos isso quando nos colocamos à disposição do Senhor e consagramos a nossa vida a Ele, em jejum, em oração e meditando na sua palavra, aleluias. Por quê? Porque foi o que acabamos de ler agora. Ele é a única porta, Ele é o único caminho para mim e para você. Ou seja, não há outra solução, não há outra opção. A opção é Jesus, aleluias. A solução é Jesus, aleluias. A direção é Jesus, aleluias. A bênção maior para a tua vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, Deus deixou bem claro para aquele povo que o centro de tudo aquilo ali era Ele. Porque tempos depois, aquilo prefigurava o sacrifício que Deus faria por todos nós, entregando a sua vida e morrendo por nós para que pudesse levar consigo o pecado do mundo inteiro.
e pudesse dar a cada um de nós, na face da terra, a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus, e assim alcançar a salvação das nossas almas, em nome de Jesus, amém? E coisa boa, irmãos, é estarmos nos atos do Senhor, diante da presença de Deus, porque é nessa presença que conseguimos obter tudo o que necessitamos, mas não aquilo que achamos com a nossa mente ou com nossos olhos humanos, mas sim o que verdadeiramente é necessário, essencial nas nossas vidas, que é o alimento espiritual diário, aleluias. Isso está onde? Está na palavra do Senhor, e isso não está de forma difícil, irmãos, isso está disponível para mim e para você todos os dias. Ou seja, Deus é tão fiel, meu irmão, que independente de você ser fiel ou não a Ele, Ele permanece fiel a mim e a você. Ou seja, aquele que conhece ao Senhor, inicia uma vida com Deus, ou passa anos tendo experiência com Deus, e diz que não teve oportunidade, é mentira, irmãos. Eu e você temos uma oportunidade todos os dias, aleluias, e a nossa maior alegria é essa, poder servir ao Senhor com alegria, em saber que o amor dele é tão grande, que Ele jamais vai deixar de estender a mão para mim e para você. Então, assim como Ele fez com aquele povo, por prazer, por amar aquele povo, hoje também é da mesma forma. Ele não quer só simplesmente estar no meu e no seu coração, aleluia. Ele quer morar, aleluia, permanentemente no meu e no seu coração. Ele quer que a presença dele seja estabelecida, seja sólida, firme, na minha e na sua mente, no meu e no seu coração, para que assim possamos ser o exemplo, possamos ter um bom testemunho, e possamos cumprir a missão do Senhor, que é ganhar almas para o reino de Cristo, aleluias, e assim completarmos a nossa missão nessa terra, mas de uma forma prazerosa, irmãos, de uma forma voluntária, de uma forma em que isso traga alegria para você, e não um fardo de uma obrigação. Glória a Deus, aleluias. É assim que Deus faz para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor. Então, preste atenção em cada detalhe daquilo que Deus propõe para a sua vida, porque é nos pequenos detalhes, como Deus fez ali no templo, referente à posição do templo, e mostrando que diante dos deuses dos egípcios, Ele era o maior Deus, assim também Deus faz na minha e na sua vida. Às vezes é aquele pequeno detalhe que eu e você deixamos passar percebido, mas é naquele detalhe que Deus tem uma grande obra para fazer na minha e na sua vida, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E vamos adiante então, na nossa lição, ainda no tópico 2, e no subtópico de número 2 também, que diz assim: o altar dos holocaustos. Farás também o altar de madeira de cetim. Ao entrar no pátio, o israelita tinha à sua frente o altar do holocausto. Era uma caixa de madeira de cetim, coberta de bronze. Junto a esse altar, o transgressor da lei encontrava-se com o sacerdote para oferecer sacrifícios a Deus, a fim de expiar seus pecados e obter o perdão. O altar dos holocaustos tipificava Cristo, o nosso sacrifício perfeito que morreu em nosso lugar. Sem o sacrifício expiador do pecado não há perdão de Deus. A Epístola aos Hebreus nos mostra que o sacrifício salvífico de Cristo foi único, perfeito e completo para a nossa salvação. Aleluia. Irmãos, diferente daquela época, hoje sabemos, não precisamos apresentar nenhum sacrifício diante do sacerdote, aleluia, porque Deus já fez isso por nós, morreu na cruz do Calvário e deu a mim e a você a chance de ter um relacionamento direto com Ele, aleluia. Deus abriu as portas para nós, para que nós pudéssemos estar um pouquinho mais perto de Deus. E aí então, quando entendemos o porquê que muitas das vezes na nossa longa caminhada ali com Cristo, nós ficamos tão tristes, irmãos, e tão decepcionados quando cometemos algo que pensamos ou sabemos que não agrada ao Senhor, é justamente por isso, porque o seu relacionamento com Ele tem que ser estreitado, tem que ser mais de perto. Não é uma coisa ao acaso, aleluias. E isso é natural, é como um filho para um pai, aleluias. O filho, quando ele decepciona o seu pai, ele sente muito aquilo. Por quê? Porque ele ama o seu pai mais que tudo, e ele sabe que em todo momento que ele precisasse, ele poderia contar com o seu pai, para tudo em sua vida.
E assim é o relacionamento de Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer ter um relacionamento de pertinho com você, aleluias, frente a frente, meu irmão. Por isso o nosso esforço é tão grande quando vamos fazer a obra do Senhor, quando vamos nos relacionar com Deus. Por isso que é necessário tanta dedicação, por isso que é necessário uma santificação da nossa parte diante de Deus, para que com o tempo, com as dificuldades da vida, com as lutas e os dados inflamados, as setas malignas que o inimigo tenta lançar sobre as nossas vidas, para que isso não afaste você e eu da presença do Senhor. Deus jamais quer que isso aconteça. Por isso Ele se faz presente e disponível para você, se achegar mais pertinho dEle e ter um relacionamento realmente bem de perto, como um pai e um filho têm, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o maior Pai que existe na face da terra, aleluias. Ele fez o maior sacrifício que ninguém e nenhum Deus no mundo faria. Ele fez por mim e por você, para que sempre você estivesse perto dEle. Só que não é só Ele estar disponível para você, é você também querer estar perto do Senhor, aleluias. Esse desejo tem que partir de dentro do seu coração, porque só assim você vai estar mostrando para Deus que é sincero o que você faz para Ele, o que você faz na sua obra, o esforço que você tem a cada dia que você vem aqui para aprender um pouco mais de Deus, para adorar ao Senhor no seu santuário, na casa de Deus, e também no exemplo que você dá lá fora, para que em determinado tempo as pessoas não vejam somente você, aleluias, mas as pessoas passem a ver Cristo Jesus em você, aleluias. Que a sua vida possa ser um espelho que reflita a imagem ali do Senhor, aleluias. Reflita os princípios de Deus, o caráter de Deus, no seu andar, no seu agir, nas suas atitudes. Isso não só um dia, 2 dias, mas dia após dia, todos os dias, aleluias. E assim você vai se fortalecer cada vez mais, e quando você menos esperar, você está juntinho do Senhor. E coisa boa, irmãos, é estar perto de Deus, aleluias. Não há nada melhor que ter um relacionamento próximo, íntimo com Deus, porque isso é tudo que Ele quer. Mas isso também tem que ser tudo para nós, tem que ser o nosso objetivo maior, o nosso princípio maior. Estar perto do nosso Deus, nos esforçar ao máximo, para nunca deixar a circunstância dessa vida nos afastar da presença de Deus, amém? Damos sequência então à nossa lição, ainda no nosso tópico de número 2, mas já finalizando aqui no nosso subtópico de número 3, e tem por título a pia de bronze. Diz assim: na pia os sacerdotes lavavam suas mãos e pés antes de executarem seus deveres sacerdotais. Mãos limpas, trabalho honesto; pés limpos, um viver e um agir íntegros. Precisamos nos achegar a Deus com um coração puro e limpo. Deus é santo e requer santidade do seu povo. Deus não aprova o viver e o servir do impuro. O servo de Deus deve ser limpo de mãos e puro de coração. Hoje somos lavados e purificados pelo precioso sangue de Cristo, que foi derramado por nós, aleluias. Irmãos, assim como nós acabamos de ler, e aprender aqui na nossa lição hoje, não podemos estar de qualquer maneira diante do nosso Deus, aleluias. Temos que manter as mãos limpas, ou seja, ser honestos, andar em honestidade. A honestidade que vimos em Cristo e aprendemos com Cristo enquanto Ele esteve aqui na terra, é isso que temos que ter como um propósito primordial no nosso coração, aleluias, para que possamos praticar isso todos os dias e assim passamos a ter o caráter de Cristo em nossas vidas, aleluias. E também, louvado seja o nome do Senhor, temos que ter os pés limpos, aleluias. Os pés limpos se refere à integridade, e a integridade logo, em paralelo ali, está ligado diretamente ao nosso testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. E o porquê é tão importante o nosso testemunho? Porque eu e você, quando passamos a ter uma vida com o Senhor, vivendo em sinceridade com Deus, eu e você não estamos carregando apenas o nosso legado, apenas aquilo que vamos fazer aqui na terra, apenas aquilo de bom que fizemos para as pessoas, mas eu e você estamos carregando o nome de Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. Estamos carregando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, é o nosso viver, é as nossas atitudes, é a nossa permissão, em deixar que o Senhor nos molde, que vai mostrar ao mundo lá fora que somos diferentes deles. E vamos ser assim a figura de Cristo na terra, aleluias. Os irmãos conseguem contemplar o quão sério é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Não somos perfeitos, irmãos, não somos mesmo. Somos pecadores? Somos. Mas servimos a um Deus que pode mudar tudo isso na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Servimos a um Deus que nos ajuda a nos santificar dia após dia. Nos ajuda a nos parecer cada vez mais com Ele, dia após dia. E isso é o que tem que ser a minha e a sua alegria, nos servir ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. É essa alegria que o salmista diz por tantas vezes e em poesias lá no livro de Salmos. Em certos momentos é o próprio rei Davi se alegrando em todas as vitórias que Deus concedeu a ele em suas batalhas, e até em pelejas mais difíceis, irmãos, em batalhas que pareciam impossíveis aos olhos de Davi. Deus o concedeu a vitória da mesma maneira, aleluias. Por quê? Porque ele se prostrava na presença do Senhor, ele se colocava aos pés de Deus, ele fazia o que nós aprendemos aqui nessa lição hoje. Ele procurava se dispor, aleluias, ele se dispunha para estar perto de Jesus, estar perto de Deus. Não era somente Deus que amava a Davi e tinha ele um homem segundo o seu coração, mas Davi procurava dia após dia se aproximar do Senhor, para que ele continuasse sendo um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele errou e pecou como todos nós erramos e pecamos, mas uma coisa que Davi nunca se esqueceu é que ele sabia o lugar onde ele teria que ir, e ele sabia o que ele tinha que fazer para se chegar novamente aos pés de Jesus. Aleluias, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. E chegamos então, irmãos, ao fim aí da nossa lição de hoje, aleluias, com a síntese do nosso tópico 2. No pátio do tabernáculo localizava-se o altar dos holocaustos e a pia de bronze, aleluias, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, com essa lição aqui de hoje, continue a ser, irmãos, a diferença nesse mundo. Continue a ser o sal que tempera a terra, louvado seja o nome do Senhor. E continue sendo a única e verdadeira luz nesse mundo, que leva a salvação para aqueles que estão morrendo e se perdendo no mundo aí fora. E a palavra de Deus nos ensina que não há sentimento melhor e maior do que esse nosso coração, de levar o legado de Cristo, levar o nome do Senhor, e junto a isso, ter a oportunidade de levar a salvação para aquele que está do nosso lado, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola. Todo momento, no curto tempo que eu tenho com o Senhor, servindo a Deus, Deus sempre me mostrou isso. Todo lugar é um lugar e uma oportunidade para você se parecer com Deus e fazer Jesus refletir em você. Porque hoje vemos que muitos aí fora fazem isso só dentro da casa de Deus, mas segundo o que Deus nos ensina, é totalmente ao contrário. Devemos ser assim fora da casa do Senhor, aleluias. É lá no mundo em que nós procuramos ser o exemplo. É lá no mundo que, mesmo com nossas falhas e sendo pequeno como somos, Deus nos faz grande diante do inimigo e nos dá a vitória, aleluias, e concede a nós aquilo que muitos desejam e não conseguem, meu irmão. Então hoje que eu e você com essa lição possamos dar valor de tudo que o Senhor tem feito na minha e na sua vida até aqui, e tudo mais que Ele ainda tem para fazer, aleluias, porque eu tenho certeza que muitas vitórias e bênçãos o Senhor já tem preparado para mim e para você, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ficamos com a nossa próxima lição, irmãos, que será a lição de número 18, que é o mesmo título, um lugar de adoração a Deus no deserto, só que a parte final, amém? Será ministrado no nosso EBT, no sábado, às 18 horas, e não perca, esteja aqui para aprender de novo um pouco mais da palavra do Senhor, amém? E assim eu encerro a minha participação aqui nesta aula de hoje,
e agradeço assim primeiramente ao Senhor Jesus, que nos tem dado graça para poder estar fazendo aquilo que lhe apraz, e também agradeço ao nosso pastor presidente pela oportunidade que é concedida a nós aqui na casa do Senhor, juntamente com o nosso pastor João Paulo e a toda a igreja, amém? Que Deus assim vos abençoe. Meus queridos irmãos, a palavra hoje ministrada e nos ensinada pelo diácono Danilo, com muita excelência, porque o Senhor hoje trouxe efetivamente uma palavra maravilhosa para os nossos corações. Um dos versículos da Bíblia nos fala: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus deu uma ordem a Moisés, para que Moisés pudesse fazer um santuário, para que Moisés pudesse, através do seu povo, do povo de Deus, fazer um santuário para adorar a Deus. Meus queridos, foi-nos ensinado tudo o que Deus Ele fez, efetivamente, o que Ele fez para fazer o santuário, tudo apontava, conforme nos foi ensinado e muito bem, para Cristo, para que nós pudéssemos, que a única porta seria Cristo, e que tudo apontava para o Senhor, inclusivamente no altar, porque o Senhor, Ele, através do pátio, que seria a única porta de entrada, uma única direção, o que nos foi ensinado também, o altar do holocausto, que tipificava o próprio Cristo, e